Você já teve algum amigo imaginário? Por que esse filme é tão real? E que tal voltar a imaginar? Alô, velhinho, eu sou o Anderson, canal Producena, e seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme, eu já tinha uma boa expectativa sobre ele quando ele foi lançado o trailer, lançado nos cinemas, e eu fui assistir só depois, mas enfim, eu gostei bastante dele. Ele traz uma abordagem muito boa em relação ao uso dos amigos imaginários, essa questão assim, que é tão verdadeira, psicológica, acontece de verdade, mas que tem esses pontos de fantasia e que esse filme trabalha de uma forma tão linda, tão bonita, que é com certeza um filme para família e todo mundo assistir. Amigos Imaginários. Esse filme foi lançado dia 16 de maio nos cinemas e hoje disponível na Prime Video, cujo nome oficial, original, não é Amigos Imaginários, né? Como todo mundo imagina que poderia ser, porque o brasileiro muda demais as coisas. O nome original é apenas If, que é uma palavra em inglês de duas letrinhas, if, que significa e se. E se. E a gente pode ver que eles são chamados de ICs, muito diferente de amigos imaginários. É como se a gente dissesse, tá, e se? E se houvessem amigos imaginários? E se houvesse alguém que não existe, mas que eu consigo ver? E se esse ser ainda fosse meu amigo? É um e se que traz possibilidades. E existem sim amigos imaginários, ao mesmo tempo sim e ao mesmo tempo não. A psicologia tem uma visão sobre isso e eu quero ler ela agora antes de começar a discorrer sobre o filme, para a gente entender qual é a origem, a fonte dos amigos imaginários, né? De onde eles começaram a tirar tudo isso e até onde isso é real ou imaginário, né? Então, se diz então que um amigo imaginário é um fenômeno social caracterizado por uma pessoa, um animal ou qualquer criatura inventada, geralmente por crianças com comportamento e personalidade elaborada. Isso está falando da criatura, né? Então, crianças normalmente acabam criando seres completos, com personalidade, com comportamento, com nome, com formas que podem ser seres humanos, animais ou qualquer coisa, fruto da sua imaginação. Por quê? Tem mais um pouquinho então. O amigo imaginário pode ser uma importante fonte de conforto emocional quando a criança passa por dificuldades. Algumas crianças desenvolvem amigos imaginários por terem passado por um trauma, e esse amigo pode ser um recurso fundamental para a criança gerir suas emoções. Então, antes da gente entrar no filme em si, eu quero dizer então que o que a psicologia está falando ali? Que muitas crianças acabam, por causa de traumas, de questões não resolvidas nas suas emoções, porque afinal ela está aprendendo a vida como ela é, a vida está sendo apresentada, os pais, as pessoas estão apresentando a vida delas, e quando algo não é apresentado de uma forma correta, elas acabam tendo um trauma, cria algo dentro dela não resolvido, e que uma forma de resolver isso, de trazer um alívio, porque ali diz que isso pode ser um recurso fundamental. Eu acho que não é exatamente um recurso fundamental, é um recurso de escape que quando os pais ou a vida por algum motivo não faz a sua função, a criança acaba escapando por esse meio ao criar um amigo imaginário para que ela tenha um certo alívio e consiga aceitar, assimilar aquela situação. Ou seja, um amigo imaginário, ele não é real, ele é imaginário e ele é fruto da imaginação para que tu crie uma forma de sobreviver àquele trauma, aquela dor, aquele sentimento, aquela fissura que foi criado nos sentimentos e, digamos que no entender de uma criança. Ou seja, isso não é bom, isso é ruim. Tu criar um amigo imaginário é uma forma, uma ilusão para que tu consiga aceitar a tua realidade. E isso às vezes pode ser tido até mesmo como uma questão espiritual muito ruim para as crianças, porque pode não ser simplesmente uma criatura imaginada, pode ser uma criatura que encontrou uma brecha para chegar naquilo ali, e isso eu não falo sem fundamento, porque muitos filmes de terror utilizam sim a questão de um amigo imaginário, de um ser que ela estava vendo, ouvindo, que parecia ser muito amigo, que na verdade começou a se aproveitar de brechas para fazer coisas reais na vida daquela pessoa. Então, o amigo imaginário não é uma coisa boa, ela acaba podendo ajudar a criança de uma certa forma, mas porque a forma certa não foi executada. Tá, eu já falei demais desse panorama inicial, agora vamos começar a falar do filme. Porém, esse filme acaba trabalhando a questão dos amigos imaginários de uma forma muito bonita, muito boa, nada ruim, o que eu achei muito bom nesse filme. Então, Elizabeth é uma menina, falando agora da nossa história, que ela foi criada com muita criatividade e imaginação pelos seus pais. Porém, com o passar do tempo, a sua mãe, ela foi crescendo e a sua mãe ficou doente, teve câncer e faleceu, ela se foi.
tendo somente agora o pai dela, aos 12 anos. O pai dela também está doente, não com câncer, mas alguma coisa que não nos explica exatamente o que está acontecendo com ele, e ela está com medo de perder o pai dela, assim como perdeu a mãe dela. E a partir daí, então, vai seguindo a nossa história, essa é a premissa. E sendo agora uma adolescente triste, Elizabeth não se deixa mais se alegrar, porque o medo de perder o pai dela não permite com que ela encontre alegria de novo. Ela não quer passar de novo pela mesma situação de antes. Porém, ela é uma adolescente e adolescentes são curiosos. E essa curiosidade dela levou com que ela descobrisse que ela consegue enxergar seres que ela entendeu e descobriu então que eles são chamados de ICs. Que não são MIGs. Eu assisti em inglês, e em inglês eles usam a palavra if. Portanto, eles são os ICs, eles não são MIGs. Eu acho que o brasileiro inventou de colocar uma palavra mais aceitável, mas eu acho uma palavra tão abrasileirada, tão assim meio cafona, não sei, os MIGs, é uma coisa talvez tão de hoje. Se não, é IC, usa o que o filme está te dizendo, são ICs. Ela descobre então que ela pode ver esses amigos imaginários que são chamados de ICs, que é o que eu vou usar aqui, os ICs. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. E Calvin é um adulto que também consegue enxergar os ICs e que chama ela para ajudar a participar de tudo isso, já que ela também consegue enxergar, e traz uma nova motivação para ela, ajudar as pessoas que perderam seus amigos imaginários a reencontrá-los, porque tem muitos amigos imaginários perdidos sem o seu criador e eles tinham que encontrar, digamos que um novo dono para eles, que de início eles achavam que precisavam encontrar uma criança para eles, porém na verdade não, eles precisavam fazer com que esses amigos imaginários se reencontrassem com os seus originários, com os seus donos, aqueles que os criaram. E no início ela dizia assim, não, para de me tratar como criança, eu não sou uma criança, eu já tenho 12 anos. E 12 anos, teoricamente, é uma pré-adolescência, na verdade entrando na adolescência aí já, né, acho que dos 10 aos 12 é a pré-adolescência, a partir dos 12, então chega ao 12 ou 13 é a adolescência em si, e ela não queria ser tratada mais como criança, porém existe uma criança dentro de nós que nunca deve morrer, e aquelas pessoas que perderam o seu amigo imaginário é como se elas tivessem perdido, na verdade, a sua criança interior. Porque no início a gente pensava assim, tá, ok, ela precisa levar os amigos imaginários a se reencontrarem com seus adultos. Porém, muito mais do que fazer isso, eles não precisavam encontrar um amigo imaginário. Eles não precisavam mais de um auxílio externo do imaginário para viver a vida deles. O que ela foi fazendo, na verdade, a gente foi percebendo, que é fazer com que esses adultos se reencontrassem com a criança interior deles, com aquilo que eles tinham deixado para trás. E essa é uma visão muito profunda, muito peculiar e importante da vida. Porque a gente acha que assim, não, a gente cresce, a gente tem que deixar as coisas de crianças e de fato, quando somos meninos, pensamos como meninos, fazemos, agimos como os meninos, mas quando a gente cresce, temos que fazer as coisas como adultos. E as responsabilidades nos levam a resolver problemas. Porém, a gente deixa as coisas de crianças, todas elas. Tem muitas coisas que a gente tem que trazer da nossa fase de criança. Todas as fases da vida elas são importantes e a gente precisa trazer o melhor de cada uma. Cada uma traz um aprendizado e precisamos carregar esses aprendizados pelo resto da vida. A partir do momento que a gente deixa a nossa essência da criança para trás, a nossa vida para de ser tão alegre, tão imaginativa. Então o que ela faz? É fazer com que os adultos se reencontrem com a sua criança anterior, aquilo que ela nunca deveria ter deixado para trás, que é a sua imaginação, levar a vida mais leve, ser mais criativo, enfim, não enxergar os problemas como problemas, mas simplesmente como questões que devem ser resolvidas, mas que não nos devem nos influenciar, nos encher, quebrar a nossa vida por causa disso. As crianças não se deixam levar pelos problemas, e assim, elas têm problemas, só que elas não veem os problemas como problemas, como questões simplesmente que elas devem passar, e a vida é maravilhosa, é colorida, e é essa criança que ela está trazendo de volta para a vida de todos os adultos. E as cenas em que o amigo imaginário está se reencontrando com o seu adulto que tinha deixado ele há muito tempo atrás, são cenas muito lindas. Tem várias cenas lindas, mas todas as cenas em que há esse reencontro é tão lindo de ver. Porque a gente vê um ser humano, um adulto que antes era triste, que não tinha esperança da vida, das coisas, que antes vivia preocupado, vivia assim, sabe, perdido,
quando ele se reencontra com o seu amigo imaginário, é como se ele se reencontrasse consigo mesmo. E a gente vai além do amigo imaginário, tá? A gente está usando o amigo imaginário, o e se, como uma ferramenta, um elemento que simboliza a alegria e a imaginatividade, aquilo que ele devia ter trazido da infância e não trouxe. E quando essa cena acontece, a gente vê algo tão bonito, tão lindo, tão fantástico, assim, da pessoa vendo assim, tá, eu tô indo para uma reunião chata, talvez muito importante, mas o meu coração não tá nela. Meu coração tá em viver, em tentar, em arriscar, em imaginar, em levar a vida mais leve. E tu vê, sabe, aquilo que faltava na vida de muitas pessoas, da senhorinha, aquela da avó dela, que se reencontrou com a amiga bailarina dela. Poxa, ela se reencontrou com algo que ela sempre quis, com o que ela sempre amou desde pequena e que ela tinha deixado isso para trás pensando que isso era coisa do passado e que não devia mais pensar nisso, não tinha mais idade para isso. Poxa, ele nos ajuda a ver que a vida tem que ser bela do início ao fim. A gente não precisa deixar as coisas belas da vida conforme o tempo vai passando, a gente precisa levar elas junto. E quando ela conta uma história pro pai dela, lá mais no final do filme, onde ele tá ali, ele passou pela cirurgia que tinha que passar, e a gente sabe que ele não morreu, a gente sabe que ele tá bem, mas ela conta aquela historinha pro pai dela, e ele acorda, ele abre os olhos, e é tão lindo, eu quase chorei naquele momento. Mas, e no início do filme, o Calvin, quando ele começa a mostrar algumas coisas para ela, principalmente o parque, ela tá dizendo, acho que eu reconheço esse lugar, e ele diz, agora tu tá começando a lembrar. Quando ele fala isso, a gente pensa, ok, assim como muitos vão se reencontrar com seus amigos imaginários, com certeza a gente vai ver qual era o amigo imaginário dela que ela acabou deixando. E, para nossa surpresa, no final, na verdade o Calvin não era um adulto, uma pessoa real que estava ajudando ela, mas era o amigo imaginário que ela reencontrou e que ela estava começando a se conectar com ele, porém ainda não tinha percebido, não tinha lembrado que ele era a fantasia dela. Ele era aquilo que ela criou, por quê? Criou quando provavelmente a mãe dela se foi. Porque, como eu falei no início, os amigos imaginários são criados a partir de um trauma. E o trauma, a dor que ela não conseguiu superar, foi a perda da mãe dela. E por isso ela criou o Calvin, que é um palhaço, um tipo de palhaço assim, que ela reencontrou agora e quando ela pensou que talvez fosse criar, na verdade, pode ser isso mesmo, ela estava talvez querendo recriar um novo trauma e pensando assim, não posso perder meu pai, então eu preciso me agarrar a alguma coisa e assim então surgiu o Calvin de novo para ajudar ela e mostrar o quanto a vida pode ser boa e que ela não vai perder o pai dela, de fato ela não perde. Enfim, e a gente descobre que o Calvin desde o início era o amigo imaginário dela, então muito lindo mesmo. E aí no fim, a gente vê muitos dos nossos atores, dos personagens que vão aparecendo no filme se reencontrando com os seus amigos imaginários, os mais doidos possíveis, que inclusive eles são muito diferentes, muito aleatórios, uma flor, uma bolha, meio que um unicórnio, criaturas muito diferentes. A gente vê eles se reencontrando com a alegria que eles tinham deixado para trás. Isso é muito bom, assim, é o tipo de coisa que devemos fazer pelas pessoas, ajudar elas a se reencontrar com a sua alegria. Então, fechando aqui, amigos imaginários, eles não existem e eles não são necessariamente bons. O ideal é que a gente não precise recorrer a um amigo imaginário, sendo que nós temos as pessoas reais ao nosso lado, aos quais a gente deve aproveitar com alegria, com diversão, com amor, com pequenos momentos, com muitas coisas. As nossas pessoas reais, palpáveis, são essas que são alegria, os nossos amigos reais, não imaginários, que estão ali para nos fazer feliz e para que possamos fazer parte da felicidade delas também. Não só amigos, mas também os nossos pais, que são nossos melhores amigos, cônjuges, enfim, as pessoas que estão ali para fazer parte da nossa vida real. Então, volta a imaginar, leva a vida mais leve, aproveita a vida de todas as formas que tu puder com as pessoas que tu ama. Então, velhinho, esse foi o filme Amigos Imaginários, um filme muito bonitinho, muito lindo, muito fantástico, eu gostei muito, acho que ele foi muito feliz em toda a abordagem dele. E me diz se tu gostou desse filme, se tu gosta desse tipo de filme, e isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.